E aí, tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Esse aqui é o último vídeo da série de por que os relacionamentos estão acabando. Se você não assistiu os anteriores, eu vou deixar o card aqui. Acesse a playlist especial dessa série. São 7 vídeos e você vai entender muito melhor o conteúdo desse se você assistir os anteriores. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o futuro dos relacionamentos. No vídeo anterior, eu mencionei uma obra chamada Admirável Mundo Novo, de um autor chamado Aldous Huxley. Essa é uma obra de 1932. Se você não conhece essa obra, eu te recomendo fortemente conhecer. Eu vou deixar o link aqui embaixo para eventualmente se adquirir lá na Amazon, porque, na minha opinião, é uma obra obrigatória para pessoas que gostam de refletir acerca da vida e do mundo que vivem. Nessa obra, Huxley menciona a ideia de uma sociedade que era basicamente fabricada por engenheiros sociais e onde os relacionamentos se davam de uma maneira completamente funcional e basicamente orientados à busca pelo prazer. Não era um relacionamento com base em princípios, valores ou qualquer coisa que se aproximasse do amor, mas sim um relacionamento completamente orientado para a busca do prazer, de forma que elas não se viam necessariamente como pessoas, mas como um meio para a obtenção de um determinado fim, naquele caso, no caso deles, uma satisfação ali, especialmente essa satisfação mais imediata. Me parece que Huxley, de alguma maneira, conseguiu olhar quase 100 anos no futuro e descrever bem o que a nossa sociedade se transformou. Mas note que eu estou utilizando a ideia de Huxley para ilustrar a ideia que eu tenho para o futuro de relacionamentos e eu vou justificar por quê. Espera um pouquinho. Deixe seu like nesse vídeo, por favor, me ajuda a avisar para o YouTube que o conteúdo é bom. Se inscreve no canal para fazer parte dessa linda família e aciona o sininho das notificações, porque assim você sabe toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Muito obrigado e agora vamos voltar para o vídeo. O primeiro motivo por que eu concordo com Huxley é que a nossa sociedade está completamente viciada em distração, em dispersão e, logicamente, né, é uma alienação muito gostosa, porque anestesia o desagradável do dia a dia. E essa dispersão vem naturalmente de uma busca incessante por prazer. Você quer pequenas migalhas de prazer, seja rolando um feed, seja de repente vendo uma pessoa atraente e que eventualmente, imagina, você nunca vai ter a chance de ter um contato com uma pessoa daquele jeito. Essa dispersão, melhor dizendo, essa busca pelo prazer que a gente acaba tendo com todos os instrumentos que a sociedade oferece para a gente, não só oferece, mas praticamente diz para a gente que esse é o futuro, de que isso é a vida, faz com que a gente, de alguma maneira, comece a se desconectar, né? A gente não quer mais, por exemplo, uma relação, a gente não quer mais uma conexão, não quer um relacionamento, a gente quer basicamente o prazer, a parte boa daqui. Mas então a gente se habitua a esse tipo de coisa e vai ficando cada vez mais difícil lidar com a parte difícil da vida. Difícil, por exemplo, dos relacionamentos. Como a gente já falou também em vídeos anteriores aqui, os relacionamentos vão acabando cada vez mais rápido e vão cada vez menos sendo construídos. Ao longo da história a gente passou de um modelo de relacionamento que era orientado para longo prazo, para uma construção gradual, para uma realidade onde os relacionamentos acabam de uma forma muito rápida, são muito superficiais e eventualmente até são pensados, imagina, né, para realmente cumprirem um determinado objetivo e não necessariamente para serem um objetivo em si mesmos. E talvez seja reflexo da nossa sociedade atual que produtifica tudo, de forma que a gente chegou a um ponto de despersonalização tal que as pessoas já não conseguem mais simplesmente se relacionar. Elas têm cada vez mais dificuldade porque elas não conseguem entender as outras pessoas como alguém que tem sentimentos como ela, como alguém que tem, por exemplo, necessidades, dores, medos. E por mais que às vezes a pessoa entenda isso, ou de alguma forma aquilo passe pela mente dela, ela não sente isso, porque ela está de tal forma superficializada, ela está de tal forma desconectada dessa realidade, que ela não consegue simplesmente ver a outra pessoa. Ela consegue imaginar isso, ela consegue talvez entender mentalmente, mas o fato é que ela não sente isso, de forma que emocionalmente, de forma que de uma maneira, seja ela intuitiva, de uma forma mais sutil, ela simplesmente não se importa. A nossa sociedade capitalista conseguiu produtificar tanto as coisas que, de alguma forma, ela acabou produtificando também o ser humano. De forma que, por exemplo, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa e aquela pessoa começa a me dar um problema, ou de repente, imagina ainda, se aquela pessoa começa a me incomodar, a gente acaba tendo problemas nesse relacionamento, eu começo a identificar aquilo quase como se fosse um defeito de uma coisa que eu comprei, como uma aquisição que eu tivesse feito, um investimento que eu fiz, e que não está dando o retorno que eu espero, que eu queria, então eu descarto e troco e pego outro. É a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, com uma televisão que queima, ou então, imagina, com qualquer outro produto que a gente compra e apresenta defeito. Portanto, ainda usando essa analogia, a gente saiu de uma época onde as pessoas preferiam tentar remendar, imagina, né? Tentar consertar aquele equipamento, aquele produto que estava dando errado, para uma época onde as pessoas simplesmente substituem, elas não se importam muito, tipo, tudo bem, igual você tem mais não sei quantos, quando na verdade isso é uma baita mentira. E o que acontece nessa situação é que não tem como você não concordar com Huxley, não é mesmo? Calma aí, você não se inscreveu ainda e não deixou o seu like? Tá bom, vai lá, deixa o like, se inscreve aí, eu vou te esperar.
Muito bom, obrigado. Agora vamos voltar pro vídeo. Porque atualmente a gente é tão viciado em dispersão que a gente não sabe quem a gente é. A gente é tão perseguidor do prazer que a gente não se importa se aquele prazer eventualmente vai abalar ou de alguma forma vai fazer mal àquilo que eu sou de uma forma mais profunda. Eu só quero aquele prazer. A gente está tão acovardado na hora de lutar contra as partes ruins da vida que no final das contas a gente só aceita qualquer coisa que digam pra gente. Se for dar prazer pra gente, se não for incomodar e se de alguma forma, né, for só me manter anestesiado nessa distração, pra mim tá ótimo. Como é que você pode se relacionar com quem quer que seja dessa forma? Primeiro que o relacionamento precisa de algum grau de investimento, precisa que você participe daquilo. Não que resolvam tudo para você, mas que você participe daquilo. Porque atualmente as pessoas perguntam e por pura insegurança elas permitem que digam a elas o que é bom, o que é mal, o que comer, o que vestir, quem elas são. E ao aceitar que determinem isso para elas, as pessoas acabam se transformando em resultados de propagandas e não em indivíduos reais. Portanto, eu realmente acredito que os relacionamentos estão indo no caminho que Huxley previu com duas adições. Uma delas é a inteligência artificial e isso Huxley não previu. Mas eu acredito que a inteligência artificial vai acabar criando, imagina, amantes de IA. Coisas ou, enfim, instrumentos, ou seja lá como você quiser chamar, essas inteligências pelas quais você se apaixona, com as quais basicamente você estabelece algum grau de relacionamento afetivo. Me parece muito possível, na verdade, até provável, que uma pessoa um dia possa se apaixonar por uma inteligência artificial. Isso porque, ao longo do tempo, uma inteligência artificial pode ser alimentada de tantos dados acerca de você que ela vai saber exatamente a coisa certa para falar, o momento certo para fazer determinadas coisas. De maneira que, é lógico que não sei se é possível chamar isso de amor, mas é uma forma de amor. E que eu acredito que ao longo do tempo será muito explorada. E a segunda coisa, que me parece muito possível, é que em algum momento o nosso cérebro seja capaz de receber informações de uma máquina. Já tem sido feita uma série de estudos em relação a isso, para integrar o homem a uma máquina. De forma que ele consiga, por exemplo, manipular a máquina e consiga fazer essa troca de informações. Portanto, eu acredito também que no futuro, imagine, né, alguém vai conseguir colocar dentro da mente da gente que uma determinada coisa é amor, que um determinado estímulo é prazer, que determinado pulso elétrico significa, por exemplo, que você está apaixonado. Isso é uma coisa muito possível, eu imagino que isso talvez nem demore tanto. Então, me parece que os relacionamentos ao longo do tempo, eles cada vez mais se transformarão em coisas que não são relações amorosas, mas na verdade serão relações funcionais, que vão atender basicamente a necessidades humanas básicas, né? A necessidade, por exemplo, de sexo, mas também a necessidade de se sentir amado, a necessidade de se sentir acolhido, de se sentir fazendo parte de alguma coisa, mesmo que essa coisa seja um casal. E eu concluo essa série aqui agradecendo a todo mundo que chegou até aqui. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. É um canal novo, então, por favor, me ajude a crescer esse canal aqui. Faço esse conteúdo com muito carinho e porque gosto muito de compartilhar ideias com as pessoas. Acredito que parte das ideias que eu compartilho aqui podem ajudar as pessoas a não só sair de uma situação difícil, mas também, e eventualmente, com sorte, né, a criar futuros melhores para si mesmos ou criar condições melhores no seu presente. E quero concluir essa série falando que ao longo do tempo foi uma coisa interessante perceber como a mentalidade do ser humano mudou em relação aos relacionamentos, mas como certas coisas permaneceram completamente inalteradas, né? Por exemplo, a nossa necessidade de conexão, a nossa necessidade de pertencimento, a nossa necessidade de amorosidade, de afetividade, de compartilhar uma parte de nós com a outra parte que teoricamente também é uma parte de nós, mas está solta em outro mundo, né? Em outra parte do mundo. Há uma história contada por Platão, eu não lembro exatamente qual é o livro dele, mas é sobre o amor. Se você souber, deixa aí nos comentários. E eles estão conversando, e durante a conversa, eles começam a falar sobre o que é o amor. E tem uma hora que uma das pessoas levanta e fala que se você perguntasse aos amantes, né, se fosse dado aos amantes escolher o que eles gostariam de fazer, aquelas duas almas enamoradas que se amam, né, o que eles gostariam, né, se eles tivessem um desejo, qual seria? Eles pediriam ao deus Hefesto, que era o deus ferreiro dos gregos, para que fundisse essa alma de tal forma, de tal maneira, que elas não pudessem mais ser separadas. E repara que isso, na minha visão, é uma necessidade. Seja a necessidade de homem e mulher, seja a necessidade do ser humano de forma mais ampla, né? De se conectar, de se sentir fazendo parte
desse outro pedacinho, dessa outra parte que falta. Então eu concluo essa série com a convicção de que a gente pode ter mudado muito em uma série de coisas, mas a gente permanece muito igual nas coisas mais importantes. Me parece que as dores que a gente tem hoje na sociedade, na vida que a gente vive, elas são basicamente provocadas por mentiras, por algumas ilusões que vão colocando na frente da gente, né? E que de alguma forma, por qualquer motivo que para mim ainda é difícil de perceber, a gente vai aceitando. Eu me coloco nisso. Qual é o motivo que faz com que a gente aceite que as pessoas digam quem a gente é, o que a gente deve vestir, quem a gente deve amar, como os relacionamentos devem funcionar? Quais são os motivos que fazem com que a gente aceite o fato de que a gente é só um mecanismo biológico buscando a satisfação de certos prazeres? Quando, na verdade, a gente sabe que lá dentro da gente, a gente não está buscando sexo, a gente está buscando amor. A gente sabe que dentro da gente, no final das contas, o que a gente quer de verdade não é, enfim, ser amado por alguém, ser dono de alguém, casar com alguém, enfim, ser namorado, ter um rótulo diferente, ir para uma igreja, se vestir de branco, qualquer coisa assim. A gente sabe que no final das contas o que realmente importa não é nada disso. Não importa o Team Bride, não importa, enfim, toda essa palhaçada que inventaram recentemente. Toda essa artificialidade não faz nenhuma diferença. A gente sabe que no final das contas, lá dentro da gente, o que a nossa alma grita, né, o que a nossa alma pede, é para essa conexão. Como os amantes ali, né, pediriam a Deus a festa, a gente quer se conectar com uma coisa de uma forma que a gente não possa mais ser separado, que a gente sinta isso de uma forma profunda, que de alguma maneira a gente consiga dar e receber da outra pessoa de uma forma boa, de a gente não seja nem mais nem menos, que a gente não seja, enfim, rejeitado, nem de alguma forma a gente rejeite, a gente só quer se sentir de alguma forma parte de uma coisa maior. E ao longo do tempo a gente vai perdendo, vai se apequenando muito por causa dessas pequenas ilusões que vão colocando pra gente. Mas eu tenho muita esperança, porque eu acredito, como eu falei antes, que é um pêndulo, uma forma de pêndulo. De forma que chega um ponto em que você está de tal maneira desconectado, que de tão desconectado que você está, aquela necessidade de conexão ela começa a gritar de tal forma que você não tem como não voltar para essa conexão. Eu tenho fé que isso eventualmente vai acontecer, eu não sei como nem quando, mas eu tenho quase que uma certeza assim, absoluta dentro de mim de que isso vai acontecer, porque na verdade, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que o único motivo para a gente vir para esse mundo é aprender o amor. E acho também que talvez a melhor forma de aprender o amor é justamente através do relacionamento. E você, o que você acha? Me conta aí nos comentários. A gente se vê no vídeo 95, um abraço e tchau, tchau. Espera um pouquinho,